Enquanto a Europa celebra discursos de independência energética, os desafios reais não param de crescer. A promessa de cortar laços com o gás russo pode parecer um passo estratégico, mas as consequências estão chegando mais rápido do que o esperado. O inverno se aproxima e os cidadãos começam a sentir os efeitos de uma crise que foi se desenhando com o tempo. Desde o encerramento gradual do fornecimento de gás russo pela Ucrânia, a Europa enfrenta uma redução de cerca de 15 bilhões de metros cúbicos de gás natural. A queda no abastecimento pressiona ainda mais os mercados e empurra os preços para níveis alarmantes, variando entre 200 e 300 dólares por 1.000 metros cúbicos. Com alternativas limitadas e custos em alta, as negociações com países do Oriente Médio e África são uma corrida contra o tempo. Mesmo com acordos emergenciais, a União Europeia já viu uma alta de 30% nos preços do gás em comparação ao ano anterior. A Alemanha, um dos países mais afetados, encontra suas reservas de gás abaixo de 60%, comprometendo a segurança energética para o inverno. A situação se agrava com o impacto direto na inflação, que pode ultrapassar 8% em alguns países europeus, agravando ainda mais um cenário econômico já fragilizado. A alta nos preços dos combustíveis e da energia afeta não apenas o bolso dos consumidores, mas também a capacidade de operação de empresas e indústrias em toda a região. As dificuldades se acumulam em um contexto de recuperação pós-pandemia e de incertezas provocadas pela guerra, criando uma tempestade econômica perfeita. Além disso, a inflação energética tem um efeito em cascata, impactando custos de transporte, alimentos e bens essenciais, o que agrava a vulnerabilidade das famílias e pode desencadear novas ondas de protestos. O aumento dos custos de energia ameaça diretamente setores fundamentais para a economia europeia, especialmente a indústria automotiva e a química, que dependem fortemente de energia barata para manter sua produção competitiva. Montadoras de automóveis e fábricas químicas já começam a reduzir suas operações e alertam que, se os preços continuarem subindo, podem ser forçadas a paralisar temporariamente suas atividades, comprometendo empregos e exportações. Além disso, a interrupção na produção desses setores pode causar uma escassez de produtos, encarecendo ainda mais o mercado consumidor e dificultando a retomada econômica no curto e médio prazo. Embora esforços para diversificar a matriz energética estejam em andamento, substituindo fontes de energia fóssil por alternativas sustentáveis, a transição é lenta e enfrenta obstáculos técnicos e financeiros. Investimentos em energia solar e eólica, embora promissores, ainda não conseguem atender à demanda total do continente, especialmente durante os meses de inverno, quando o consumo de energia aumenta significativamente. A dependência de infraestrutura tradicional, como gasodutos, ainda é forte, e a construção de novas plantas renováveis exige tempo e recursos que não estão imediatamente disponíveis. Simultaneamente, a Rússia reorienta suas exportações energéticas para mercados asiáticos, aproveitando sua extensa rede de gasodutos e parcerias estratégicas na China e na Índia. Esses contratos de longo prazo reforçam a posição russa no mercado global de energia, enquanto deixam a Europa mais vulnerável à volatilidade dos mercados internacionais. A escassez de gás e o aumento dos preços colocam a Europa em uma situação delicada, forçando os países a negociar com fornecedores alternativos como Argélia e Noruega, que, embora ofereçam algum alívio, não conseguem suprir a demanda total nem a preços competitivos. Enquanto isso, o descontentamento popular cresce em várias partes da Europa. Nas ruas de Paris, Berlim e outras grandes cidades, cidadãos expressam sua indignação com as promessas não cumpridas de estabilidade energética. As contas de luz e aquecimento dispararam, tornando a sobrevivência no inverno mais difícil para muitas famílias, especialmente as de baixa renda. Em resposta, governos locais se veem obrigados a reativar plantas de carvão para evitar apagões e garantir o fornecimento mínimo de energia, uma medida emergencial que contraria as metas ambientais da União Europeia e destaca a falta de opções viáveis no curto prazo. Além disso, essas dificuldades energéticas geram tensões sociais crescentes.
Protestos por toda a Europa, inicialmente concentrados em temas como aumento das tarifas e precariedade dos serviços públicos, começam a se transformar em movimentos mais amplos, questionando a eficácia das políticas energéticas e econômicas da União Europeia. A instabilidade política resultante pode minar ainda mais a capacidade dos governos de implementar reformas estruturais necessárias, enquanto a pressão popular por respostas concretas aumenta a cada dia. O cenário geral revela uma Europa dividida entre manter seu compromisso com a transição energética sustentável e garantir segurança econômica e social imediata. Decisões difíceis terão de ser tomadas. Os líderes europeus precisam escolher entre acelerar a independência energética, assumindo os custos sociais e financeiros dessa transição, ou considerar uma reaproximação cautelosa com a Rússia para assegurar o abastecimento a curto prazo. Seja qual for a decisão, o futuro energético da Europa está mais incerto do que nunca, e as consequências dessa crise terão impacto profundo na política, na economia e no bem-estar dos cidadãos do continente. O cenário que se desenha para o futuro próximo é alarmante. Sem uma solução viável para substituir o gás russo, a Europa deve enfrentar uma escassez energética significativa, estimada em até 20% da oferta total. Essa lacuna não apenas pressiona os preços da energia a níveis ainda mais elevados, mas também ameaça setores produtivos cruciais, como a indústria e a infraestrutura de serviços, impactando diretamente a competitividade da economia europeia no cenário global. Os efeitos dessa crise não se limitam ao setor energético. A falta de energia e o aumento dos custos têm impacto direto na produção industrial, especialmente em países com economias mais vulneráveis. Setores como o automotivo, químico e metalúrgico, fundamentais para as exportações europeias, podem sofrer reduções drásticas na produção, colocando em risco milhares de empregos. Pequenas e médias empresas, já enfraquecidas pela pandemia e pela alta inflação, enfrentam o risco iminente de fechar as portas se a situação não for estabilizada. Além disso, os serviços essenciais, como saúde e transporte, também sentem o impacto do aumento dos custos energéticos, levando alguns governos a considerar racionamento de energia. Em um cenário tão instável, a recuperação econômica da Europa fica comprometida e a estabilidade interna de muitos países membros da União Europeia se vê ameaçada. Isso pode aprofundar desigualdades sociais e regionais, acentuando divergências entre os países do bloco. A União Europeia agora se encontra em um ponto de inflexão, precisando escolher entre continuar com seu plano ambicioso de independência energética ou reconsiderar uma reaproximação com a Rússia, sua antiga fornecedora. A primeira opção implica assumir altos custos econômicos e sociais no curto prazo, com o objetivo de garantir uma transição energética sustentável e menos dependente de combustíveis fósseis. No entanto, essa estratégia pode agravar tensões sociais e econômicas, gerando protestos e instabilidade política. Por outro lado, reabrir canais de negociação com a Rússia pode oferecer alívio imediato, mas traria repercussões políticas e diplomáticas para o bloco europeu. Seria um movimento complexo, dado o contexto de sanções e divergências geopolíticas que marcam a relação entre a Europa e Moscou. Essa decisão terá um impacto não apenas no próximo inverno, mas também na forma como a Europa se posiciona em relação às suas metas climáticas e à sua autonomia energética no longo prazo. Enquanto líderes europeus ponderam seus próximos passos, cresce a pressão social nas ruas. Cidadãos de várias cidades manifestam descontentamento com as promessas não cumpridas de segurança energética e enfrentam contas de energia que ultrapassam suas capacidades financeiras. A percepção de que os esforços políticos são insuficientes aumenta o sentimento de desconfiança e impaciência com a liderança europeia. Além disso, a instabilidade política que pode emergir desta crise traz riscos significativos para a coesão da União Europeia. Divergências entre os países membros sobre as estratégias energéticas e econômicas a serem adotadas podem fragmentar ainda mais o bloco, dificultando a tomada de decisões unificadas. A falta de uma resposta coordenada enfraqueceria o bloco europeu em um momento em que a unidade é essencial para enfrentar os desafios globais.
Portanto, as escolhas feitas nos próximos meses determinarão não apenas como a Europa atravessará o inverno que se aproxima, mas também moldará o futuro energético, econômico e político da região. A busca por soluções sustentáveis e estratégicas é urgente, mas qualquer caminho escolhido exigirá sacrifícios e implicará riscos. A Europa terá que definir se está pronta para seguir firme em sua jornada rumo à independência energética ou se optará por uma abordagem mais pragmática, reavaliando seus vínculos com antigos parceiros. O vídeo fica por aqui. Obrigado por acompanhar até o final e por sua presença. Nos vemos na próxima.